Começa agora mais um programa Conexão Psicologia. Vou pedir a você, desde já, para curtir, comentar e compartilhar as nossas publicações. Hoje estamos com a nossa parceira de programa, né, a Patrícia. Boa tarde. Tarde a todos, boa tarde, Andréa. Boa tarde. Muito bom, né, tê-lo você aqui, sempre, né? E no programa de hoje vamos falar um pouco sobre paciência. Eita, Paty, que tema, hein? Tema bem caspicioso. Então, o que te faz perder a paciência? Você tem paciência com você mesmo e com os outros? E aí, Paty, vou te fazer a pergunta. Você tem paciência? Na verdade, assim, vou reformular. O que te faz perder a paciência? Várias coisas me fazem perder a paciência. Talvez a condição de não cumprimento de horário me faz perder a paciência. Hum, E você, André? O que te faz perder a Ah, paciência? uma fila, sabe? Pagar contas, nossa, Pagar já é dividir a difícil ainda na fila. fica mais complicado, né? Sabe? Enfrentar aquela fila, aquela longa espera, aquela longa fila, isso me faz perder a paciência, por incrível que pareça. Olha só. Pois é, são muitos os aspectos que a gente pode pensar em relação à paciência, ou principalmente na perda dela, não é? Sim. E o programa de hoje nos leva, na verdade, a refletir sobre coisas que estão tirando a nossa paciência, né? Talvez seja pessoas que estão exigindo demais de nós, né? Ter a paciência, né? Sim, Talvez, quem sabe, momentos que estamos vivendo ou passando em nossa vida que exige a espera, a paciência, a famosa paciência, ou talvez a sua profissão, a sua correria do próprio trabalho. parece que a vida, a gente vem num ritmo tão acelerado, o mundo está tão apressado. Há pouco nós conversávamos aqui com o diretor Rock sobre a condição do que leva as pessoas muitas vezes a mudarem a rotina e talvez se perderem no meio delas. Então, talvez quando a gente olha para essa condição do que o mundo nos apresenta, né? Produtividade, faça mais o tempo todo, né? Esteja sempre de alguma maneira contribuindo. Então, o capitalismo ele nos coloca muitas vezes nessa condição de fazer mais. E o ritmo vai ficando acelerado, e aí, com tudo isso, também a competitividade, a cobrança do outro e a autocobrança, né? Sim, sim. Então, exercer a paciência é uma virtude do ser humano. E a falta de ação, né? Isso não significa que você está parado ali, mas sem fazer nada, mas em relação em você estar fazendo alguma coisa e ser de fato cobrado por essa paciência e você fazer essa autocobrança diante de você, a ter a paciência. Então, ela coopera no estado de compreensão, na capacidade de aceitar as dificuldades da existência, é também a qualidade de esperar calmamente, sem se desesperar. E daí, Patrícia, existem coisas na vida que exigem a espera, não é? Exige esperar, mesmo que falte a paciência. É verdade. Parece que aí a gente começa, então, a trazer o aspecto dos processos da vida. Sim, Ou seja, ninguém planta a semente para colher o fruto no dia seguinte, né? sim. Então, existe realmente, em nossa vida, situações que demandam processos. Existe alguma que você poderia compartilhar conosco, Kelly? Sim, eu gostaria de compartilhar meu tempo de faculdade, de graduação, Uhum, sabe? Que exigiu paciência,
exigiu espera, resiliência. E daí a gente pode perceber, Patrícia, quantos fatores, né, exigiu dentro desses 5 anos para que eu me tornasse psicóloga, e eu acredito que você também, dentro da sua experiência, exigiu que eu pudesse esperar durante 5 anos. Quantas e quantas vezes, né, muito trabalho acadêmico, e eu pensava assim, nossa, que dia eu vou dizer assim, eu me formei, me vi livre dos trabalhos acadêmicos. Mas eu tive que ter paciência durante esses 5 anos para que eu pudesse hoje me tornar uma psicóloga. Parece então que a gente está falando aqui, né, desse processo de maturação, e que Sim, nem sempre nós estamos abertos ou, de fato, receptivos à condição da espera, né? Então, quando a gente olha, né, até biblicamente falando, lá em Coríntios fala, né, o amor é paciente. sim, Então, parece que a gente traz uma condição do lugar onde a paciência ela ocupa. E quando a gente pensa nessa condição desse lugar, parece que a gente traz aqui a condição da amorosidade. E é essa amorosidade que em muitos momentos ela falta, né? sim, Ou exato. comigo mesmo, ou com o outro. Quando você pergunta lá no início, olha, você é paciente com você mesmo? E com os outros? Então, ou seja, como é que eu exerço essa capacidade de amar, já que a paciência é uma das características do amor, Sim, né? Então, o exercício do amor, parece que a paciência ela está completamente, né, intrincada aí, ela faz parte para que nós possamos, então, dar um novo significado nessa maneira que nós estamos neste mundo, né? sim. Uma vida com significado. E para isso é importante entender qual momento que estou vivendo, né, durante esse fase. Então, como por exemplo, estudar, que a gente acabou de dar o exemplo aqui, né? Uhum. Qual o momento? Então, diversas vezes da minha vida eu tive que entender que aquele era o momento de estudar, não que agora eu não estude, claro que eu estudo, mas eu digo assim na questão da graduação, que a gente volta, né, um foco maior para a graduação, e que aí a gente acaba percebendo que até o tempo que a gente tinha para fazer outras coisas seculares, a gente não tem mais, porque o foco está ali nos estudos, Uhum. durante aqueles anos, né? Durante esses 5 anos. Então, quando a gente entende qual o momento que a gente está vivendo, o que é que acontece? A gente encara, Patrícia, de uma forma mais leve, e aí a paciência volta a reinar. Parece que quando a gente fala desses aspectos, né, da paciência, talvez a gente entre também numa outra condição, que é o quanto o outro me irrita, né? Então a gente Sim, entra no sim, aspecto de um sentimento, né, de irritabilidade, que a gente permanece na impaciência, mas que a gente também não percebe que a gente acaba fazendo isso com o outro, né? A gente exato. também irrita o outro. Então, como é que essa relação ela começa a se estabelecer, né? Porque se eu consigo, então, me perceber, né, dentro dessa condição de sempre estar com raiva, sempre estar irritado, né, parece que eu deixo, então, de lado a condição de viver em paz, né, Sim, de viver de uma forma pacífica, de uma forma onde exista a generosidade, onde exista essa condição desse exercício, né, de talvez quando você traz a condição do processo, né, e de que nós estamos em momentos diferentes de cada processo, né? Então, sim, o momento que você teve no processo de estar estudante, então você estava vivendo essa condição. E aí outras pessoas com quem você convivia estavam vivendo uma situação diferente, um momento exatamente. diferente. Então, a paciência, ela também implica essa condição de percepção de si mesmo, né? Qual é o meu momento, como eu lido com ele, e do momento do outro. Porque a gente está falando de uma vida social, uma vida onde a gente interage o tempo todo, né? E essa sociedade, ela se inicia na família. Então, a qualidade da relação que eu estabeleço dentro da minha casa também vai se estender no exterior. Sim, Então, se a gente tem lá, né, dentro da nossa rotina do dia a dia, quando a gente olha uma família com crianças,
né? Criança demanda paciência, né? Uhum. Então, quando a gente olha ali uma família com crianças, né, pessoas que precisam cuidar e dedicar cuidado e educação, né, e afazeres, então a gente está falando justamente desse exercício que muitas vezes nos falta, essa habilidade de se tornar generoso, né, de se tornar um orientador mais tranquilo, mais calmo, né? E aí Sim, parece que quando a gente fala de paciência, a calma também ela é um componente, sim. né? Você já parou para pensar por que é tão difícil as pessoas terem paciência? Hum, boa pergunta. Diante dessa pergunta, me faz refletir uma coisa. É, nós queremos tudo para ontem, né? Nós acabamos, vou usar o termo assim, atropelando, né, as coisas pela falta da paciência, por querer tudo para ontem, né? E acaba que esquecendo de que tudo na vida existe um tempo, existe uma espera, né? Então, porque você se coloca na condição de conhecimento, de amadurecimento, né? Assim também com os teus relacionamentos e também no ambiente de trabalho, Uhum. né? Quando você traz essa condição, né, do tudo para ontem, então parece que a gente está falando aí de uma sociedade imediatista. Tudo Sim, é para agora, né? E aí, de novo, talvez a gente precise ajustar aquilo que é compromisso, né? Então, por exemplo, eu trabalho com agenda. Então, imagine, uma pessoa que atrasa vai atrasar toda a vida das outras pessoas, né? Eu sim, interfiro no aspecto do outro. Mas, quando a gente fala do imediatismo, é talvez não entender o tempo e o processo das coisas. Então, se a gente entra nessa condição de estar o tempo inteiro, né? é, Impaciente, irritado e reativo negativamente, né? Pessimista, muitas vezes, para os processos da vida, então talvez está falando aí de uma inabilidade de lidar com as frustrações, né? E com as adversidades da vida, porque a vida ela é difícil, a vida não sim, é simples, ela é complexa, né? Então, nós estamos aqui talvez com a missão de torná-la mais suave, né, mais tranquila. E quando a gente se coloca nesse lugar de, né, através então de tudo aquilo que são os nossos valores pessoais, né, e tornar essa vida mais tranquila, então parece que a gente vai aprendendo então a regular a emoção, né? E aí a paciência ela vai incluindo também dentro desse circuito. Mas, em geral, o que acontece é a falta de paciência. sim. E pode nos tirar o foco, né, daquilo. Quanto a gente é feliz, e daí Uhum. vem no relacionamento, e quando a gente diz em relacionamento, tanto um relacionamento amoroso, né, quanto relacionamento de amizade, um relacionamento profissional, então isso acaba o quê? Capturando a nossa alegria, de certa forma, Com certeza. né? Então, quando pensamos na paciência, que também significa padecer, e quando falamos em padecer, né, temos uma ideia de sofrimento, Uhum. né? Só que quando esse padecer voltado à paciência, vem uma pergunta a mim mesma, né? Eu vou padecer, eu vou sofrer por aquilo, por exemplo, de novo, a graduação, eu sofri naquele tempo, né? Porque eu precisava e eu queria chegar a um objetivo que era ser psicólogo. Uhum. Então, é você estar disposto a passar pelo aquele sofrimento para que você alcance o seu propósito, alcance o seu objetivo, e daí a gente tira aquela ideia de padecer um sofrimento negativo, né? E vir um padecer com um sofrimento de objetivo. Mas talvez quando você traz a condição de sofrimento, eu acho que precisa estar atento, né? Porque é, esperar o processo não é sofrimento, né? Sim. Então, quando a gente traz, né, essa ideia do sofrimento, talvez a gente leve aí realmente de fato para as psicopatologias. Então, a Uhum. gente está falando do quê? De um comportamento ansioso, né? Então, o sofrimento ele vem justamente porque por falta da paciência eu começo a me tornar ansioso.
né? Pela necessidade de que os resultados sejam imediatos, então eu entro num processo ansiógeno e que me leva ao sofrimento. E o contrário também. Talvez a falta de perspectiva, né? O processo de irritabilidade também nos traz sintomas depressivos, Sim. tá? Onde eu começo a não reagir a situações que vão acontecendo, né? Por impaciência, eu começo a me tornar ali um pouco alheio a tudo aquilo que está acontecendo ao meu redor. E aí isso acaba entrando também dentro de um sintoma depressivo. Então, a gente está falando de situações que podem ser diretas, né? Então, que incide nessa condição, então, de não realizar coisas, tá? Ou indireta, que é lidar, então, só com a frustração. Que aí, então, eu acabo ficando nesse campo da frustração, tá? E aí a impaciência me coloca no comportamento de reação a esses sintomas. Sim. E aí, por que a paciência é tão importante? Pois é. Ela é muito importante porque ela nos leva a uma vida mais satisfatória, né? Então, ou seja, a impaciência está ligada muito à condição da insatisfação. Então, uma vida sem graça, né? Uma vida assim, todo dia igual, acorda, faz as mesmas coisas e parece que fica sem significado. Então, quando a gente consegue compreender o papel, né? Então, do que a paciência pode me colocar, então eu começo a revisitar e regular o meu estado, e aí, então, essas relações, elas são melhoradas, né? Comigo mesmo e com quem está no meu entorno. Com certeza. E através disso, né, existem algumas características, né, em relação à paciência, né, que a gente pode estar exercendo durante o nosso dia a dia. Não é isso, Patrícia? Sim, eu acho que existem, dentro dessas características, observar, por exemplo, quais são as coisas que me deixam impaciente, né? A gente começou falando aqui, Sim, né? Fila, horário, a gente trouxe algumas pistas aqui, né? sim, E cada exato. um vai ter a sua, né? É interessante a gente poder entender que a impaciência ou a paciência é inerente, a gente nasce com isso, né? Então, quando então o comportamento impaciente está presente, a possibilidade que nós possamos reverter e assumir o lugar da paciência, né? Tenho observado muito em consultório a condição da impaciência, por exemplo, quando fala de relações, em especial relações afetivas, né? Assim, eu estou sem paciência para ter um relacionamento, para ter um diálogo, né? Então, é como se não houvesse o espaço, né? Como a gente falou agora há pouco, para a manifestação do amor. Então, quando eu começo a entender um pouco melhor o que me tira a paciência e começo a anotar, é um grande diferencial e norteador ali, é uma bússola, né? Que vai trazer para nós a condição de rever. Tá, se isso me deixa impaciente, o que que eu posso fazer para mudar, né? Um outro ponto também é quais são os pensamentos que eu tenho nesse momento. Quer ver? Eu, antes de vir para cá, morava em São Paulo, como muitos já sabem, e uma das coisas que me tirava a paciência era trânsito, né? Então, em São Paulo, eu percorria 17 quilômetros em 2 horas e meia para poder chegar no trabalho, né? E então, quando a gente olha para isso, era olhar o que é que ocupava a minha mente no momento dessa impaciência, tá? Então, talvez eu não vou conseguir cumprir com os meus compromissos, eu poderia estar dormindo ao invés de estar aqui nesse trânsito, tá? Então, o que é que ocupa quando eu começo a entender e interpretar que talvez o meu desejo é que fosse muito mais tranquilo de chegar ao trabalho, tá? Eu começo então a confrontar os meus pensamentos, né? E modificando, ok, mas olha quantas pessoas tem na rua, né? Nesse exemplo, por exemplo. E aí trazer uma autorregulação, ou seja, um lugar de paciência, um lugar mais tranquilo,
né? Mais gostoso de estar, apesar daquilo que se apresenta. Exato. E o trânsito parece que é um vilão da impaciência. Eu ainda não ouvi uma pessoa sequer dizer que tem paciência no trânsito. Você já ouviu, Patrícia? Não, ainda não. Ô, gente, se souber, avisa. Não sei. Uma das medidas que eu fiz pela minha saúde física e mental em relação ao trânsito foi deixar de dirigir. Passei a usar transporte coletivo, porque aí eu estava preservada, já que ia demorar, pelo menos eu passava o tempo dormindo, né? Então, aproveitar com Olha, qualidade que o tempo da maravilha. vida. E daí, né, entrando aí, como a paciência pode melhorar, né, as nossas vidas, o nosso relacionamento. Claro que ela traz um benefício gigante, né, quando a gente tem essa paciência com os nossos relacionamentos, em nossa vida em geral, né, a gente adquire até mesmo a saúde mental, né, assim como você acabou de falar, olha só a troca que você fez, deixou de dirigir, Sim, né, para ir utilizar o transporte coletivo. Então, você já trouxe um benefício ali para a sua saúde, né, sim, Patrícia? com certeza, com certeza. E acredito que essa melhora vem, né, dos relacionamentos exatamente pela escolha que se faz, né? Então, como é Sim, que eu sim. escolho viver? E aí, entrar em contato um pouco mais com a identificação daquilo que acontece comigo me leva, então, a escolher essa maneira de viver. E assim, se eu estou bem, né, isso vai repercutir para quem está ao meu redor, né? Exatamente. Em geral, a gente gosta de estar perto de gente que está de bom humor, né? Pessoas que realmente são leves, pessoas que são agradáveis. Aquilo que é desagradável, a gente se afasta, até como uma defesa natural, né? Exato. As afinidades, elas fazem parte mesmo, é, das nossas escolhas de forma natural. Aquela história, olha, tem pessoas que a gente vai mais com a cara, pessoas que a gente vai menos, e é uma escolha natural, não tem a ver apenas com aquilo que eu carrego, talvez como preceitos ou preconceitos, Sim, mas com escolhas naturais. Tem pessoas que a gente se aproxima e pessoas que não fazem parte do nosso círculo, né? exatamente. Então, por isso que é necessário você ter a paciência com você mesmo, eu ter a paciência comigo mesmo, né, Paty? Você com você mesma. E para que possa chegar até os nossos objetivos. Então, não significa que a gente não vai errar durante o percurso, porque somos seres humanos, né, Patrícia? Foi bom. Então, podemos exercer a paciência com os nossos pais, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos colegas de profissão, né, na sociedade, né, em todos os lugares que a gente pode estar ali presente, a gente exercer a paciência e entender que processos exige sim ter muita paciência, né? Nos torna pessoas melhores quando a gente tem a paciência. Verdade, André. E o quanto, né, que nós podemos, ou talvez qual a maneira que nós possamos chegar até ela, né? Exatamente. Eu acho que uma dica que eu gosto bastante, né, quando a gente fala de calma, então a gente fala de alma, né? Então a gente fala dessa questão da conexão, né? Sim, Da conexão consigo mesmo. Então, uma atividade física, ela com certeza vai contribuir, uma alimentação adequada, né? Em termos de qualidade daquilo que você ingere enquanto saúde para o teu corpo, estar atento às necessidades desse corpo, né? E às vezes dá sinais e a gente finge que não vê, sim, então estar atento a isso, né? Acho que tem que ter um cuidado, porque a gente se negligencia muito, mas principalmente para que a calma possa, né, atingir a nossa alma, é talvez um momento de oração, de silêncio, né? É estar disponível para Deus, né? A gente sempre quer que Ele esteja disponível para nós, mas o quanto que nós muitas vezes não estamos disponíveis para Deus, né? Existem várias formas de orar, e aí talvez uma canção pode trazer para a gente, né? Um louvor traga para a gente essa calma, né? Para nossa alma, que exato. vai colocando talvez nesse lugar de restaurar a paciência, né? De restaurar então as relações, como você trouxe, acho que de uma forma muito bonita agora, né?
o exercício da paciência no meio que a gente está, no meio que a gente vive, né? Porque, em geral, eu pego o ar, né? A paciência é bem rápida e já, tá? Mas poder fazer o exercício da calma, né? Talvez traga realmente para esse lugar onde a gente restaure Sim, paciência. exatamente. E nosso programa está chegando ao final. Oh, é mesmo, que rápido. Com certeza. As horas passam bem rápido quando a gente está aqui, né? É verdade. Mas, assim, gostaria muito, né, de deixar os abraços bem rapidinho aqui para todos vocês que estão nos assistindo, para a Dona Goia, que a gente não pode esquecer. Dona Glória é famosa, hein? É famosa. Para Riachão de Jacuípe, vou falar só o nome das cidades hoje, né? Para Capelinha, povoado de Capelinha, a cidade de Capela, Nova Fátima, um forte abraço aí para vocês de Nova Fátima, né? Para meu irmão André, um forte abraço. Para minha avó, Desi, um forte abraço. E para meus pais, né? Não pode esquecer. E desejamos um ótimo final de semana, né? Mas antes disso, de terminar o programa, olha só, nós temos aqui as canecas, tá? Disponíveis, as canecas do Conexão Psicologia, tá? Quem quiser adquirir, está aqui. E também da TV Cangaço. Quem quiser adquirir, chama aí no número de Roque Silva e Nivaldo, que eles vão te atender, tá bom? E peça logo a sua, garante logo a sua canequinha, tá bom? Um forte abraço e até o próximo programa. Você tem abraço? Abraço a todos, sem distinção, né? Claro, a gente sempre gosta aí de incluir a família, né? Que sem eles a gente não chega a lugar algum, Verdade. mas também a todos os amigos que muitas vezes se tornam família. E eu queria apenas deixar a frase de uma música Opa, que que maravilha. fala sobre a condição, então, de ter paciência, né? Que fala a respeito assim: será que temos tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, mesmo quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida é tão rara. E eu juro ter paciência. É a música Paciência do Lenine, então que traz realmente vários aspectos daquilo que a gente está vivendo e acabou trazendo um pouco Sim. aqui, né, para que possamos refletir juntos. Então, agradeço mais uma vez, André, né, ao Roque, pela participação aqui. Acho que é sempre muito gostoso poder compartilhar e ganhar e aprender, né, dentro desse processo de conexão. Oba. Bom sempre ter sua presença aqui, é uma honra. E até o próximo programa. Tchau, tchau.